Bom, pessoal, essa é a última parte, eu espero. Se eu não falar muito de novo, eu espero que seja a última parte e que a gente consiga fechar. O outro ponto e uma outra pontuação que fica é o valor da aposentadoria. Tá certo? A gente já reclama no Brasil que a aposentadoria é A, B, C, você vai ter que se aposentar com 65 anos. Porém, quando você é autônomo, você pode declarar uma dada aposentadoria. Então, se você durante, sei lá, 15, 20 anos, você declara uma dada aposentadoria e os últimos 10 anos você aumentar isso, a tua aposentadoria pode ser em cima de 2, 3, 4 salários mínimos. Pode ser que mude, pode, mas o Canadá está um passo à frente em termos de sadismo nessa parte. Por quê? O valor máximo da aposentadoria aqui no Canadá é, se eu não me engano, de 1.100 ou 1.200 dólares. Isso depois de 30 anos trabalhados. Quer dizer, você não consegue. O que acontece? A maioria das pessoas faz união, que é como se fosse sindicato, tá certo? Então, por exemplo, se você é, sei lá, da construção, você vai pagar 1.500 dólares o ano para você fazer a união. Aí depois de 30 anos é que você vai receber alguma aposentadoria relativa a isso, tá certo? Parece um bom negócio, mas ele não é suficiente. Para você viver, por exemplo, como em Toronto, você vai aí gastar pelo menos isso por baixo, você vai ter um gasto médio de £1,50 a R$2. Atualmente, o custo de vida no Canadá, em Toronto, é alto pra caramba. Eu tava vendo, por exemplo, até mesmo Europa, Ásia, consegue ser mais barato do que aqui muitas das vezes. Só não assim, a Austrália é um dos custos de vida mais altos que eu já vi. Mas Toronto não está tão longe. Por exemplo, eu posso dizer em relação a aluguéis, inclusive no grupo do WhatsApp, quem quiser entre, mas é um grupo sem mimimi, então assim, eu já sento sarrafo. Não tô nem aí, se não gosta de mim, deita na BR. Não tô nem importando. Teve uma reportagem de uma repórter daqui de Toronto, e que ela contou que o aluguel dela de um ano pro outro dobrou de valor, era 1.000 e qualquer coisa, foi pra £2 e carqueirada. E ela falou, não tem condição, de um ano pro outro dobrou, tipo. Então assim, eu posso te dizer, eu alugava um quarto por 490 perto da Dufferin Station. Agora eu tô no final de Etobicoke pagando quase £600. Só pra vocês terem uma ideia de discrepância de um ano pro outro em termos de aluguel. Então, por exemplo, você imagina um casal de aposentados, tá certo? Que, no caso, tem que pagar toda a porcaria da medicação, que é o que a gente já estava discutindo no vídeo anterior em relação à saúde. E aí você chega e vê que você tem um problema muito sério, que como é que com uma aposentadoria tão relativamente baixa você vai conseguir pagar todos os gastos? Porque não é só os gastos normais, mas sim, por exemplo, o gasto de valor de medicação. Então, por exemplo, a maioria dos idosos já tem um Alzheimer, ou vai ter algum câncer, alguma coisa nesse gênero. Então você tem que levar isso em consideração, tá certo? E o que acontece? Como o salário, a aposentadoria vai ficar ali em torno de, com a União, vai ficar em torno de 3 mil dólares. Mas sendo que se você tem alguma doença, isso vai tolir você muito. A maioria dos canadenses, o que acontece? Eles durante uma vida inteira trabalham para pagar o mortgage, né? Durante 30 anos eles pagam a casa. Quando chega na aposentadoria, eles vendem a casa e vivem
da renda dessa casa. Apesar de que, se você for parar para pensar, a renda no Canadá é extremamente baixa, porque você vai ter por exemplo, um investimento aí rendendo 0,5%, 1% a cada ano, muitas das vezes. Então, se você é uma pessoa mais flexível e quiser comprar uma casa no Canadá, vende e aplica, por exemplo, no Brasil, em que o rendimento está aí em torno de, até uma aposentadoria está em 0,8% ao mês, é muito mais vantajoso, tá certo? Então a gente está falando um cálculo assim por baixo. E o fator do seguinte, cara, você precisa de 30 anos. A maioria das pessoas que vêm aqui no meu canal, elas já estão com 30 e alguma coisa. 30 pra frente, certo? Se você já tá com 30 pra frente, aí você pensa o seguinte, olha, eu vou demorar pelo menos uns 3, 4 anos até conseguir o PR definitivo, tá certo? Mais uns 2 anos, ou 2 anos, se você não saiu e entrou, né, várias vezes, para você conseguir a cidadania, daí pra frente que você começa a pensar na aposentadoria. Então, se você já tem 30 e qualquer coisa, 40, você vai se aposentar aos 70, filho. Você vai se aposentar aos 70, 80, tá certo? Na melhor das hipóteses, se você tiver uma sorte de arranjar um trabalho durante esse tempo todo. Tanto é que houve alguns índices falando que aumentou muito os empregos para pessoas acima de 55 anos, porque a aposentadoria não compensa totalmente. Aí o que acontece? Aí você me pergunta, não, mas é fácil. Atualmente, o índice de desemprego entre os imigrantes, inclusive com o PR, já está na casa entre 17% a 20% do último artigo que eu li. E somente 40% deles conseguem voltar para a área de trabalho deles em 5 anos de PR. Então, se você for colocar isso tudo na balança, quando você leva em consideração para uma aposentadoria, você tem um futuro muito caótico. Porque se você já está pensando numa aposentadoria, o que vai acabar acontecendo? Nessa conta toda, você vai ter que, no mínimo, terminar com 80 anos, com muita sorte, entendeu? Até lá, você vai ter que pagar tudo. Então, assim, é complicado. Além de custos elevadíssimos de Toronto. Toronto consegue ter um custo de vida tão alto que eu acho absurdo. Um exemplo, você vai tentar comprar um carro. O carro é barato no Canadá. Tá, mas ninguém te disse sobre o seguro? O seguro em Toronto, você vai conseguir, começando aí, normalmente, em torno de $400 o mês. Eu já vi gente pagando 600 o mês. É um filho essa porra. Entendeu? Aí você pensa assim, não, mas poxa, não, aí tem. É seguro, é pneu de inverno, que um jogo aí não sai por menos de $2.000, que você tem que trocar assim que começa a porcaria da neve, entendeu? Isso sem contar com as outras coisas, os problemas normais que a gente já tinha no Brasil, tá certo? Então assim, é complicado, filhinho, não é fácil. Então assim, se você for parar pra pesar tudo na balança, por exemplo, quem já foi pros Estados Unidos sabe, vai pagar o quê? Você vai pagar $200, $300 o ano. Na Austrália, o seguro obrigatório sai, se eu não me engano, acho que era 400 os 6 meses. Isso para qualquer imigrante. Isso estou dizendo para qualquer imigrante. O que diabos aqui é 300, 400 pau? Você vai demorar o quê? Uns 5, 6 anos até começar a baixar isso. Vai precisar ter 13 anos de carteira para pelo menos ficar em $150, $200 o mês. Tá certo? Mesmo assim, é considerado extremamente alto para, por exemplo, coisas europeias ou até mesmo para a Austrália. Afinal das contas, até para a Austrália ele tá mais barato do que aqui. Então, assim, quando você pensa numa aposentadoria, que você está pensando em relação a ter um certo conforto, ter a tua casa, ter o teu carro e ter uma saúde digna,
você vê que isso não acontece. Então a maioria das pessoas que está já acima dos 50 e poucos, ainda continuam trabalhando e ainda vão trabalhar por muitos e muitos anos. Pelo menos uns 20 anos. Então essa é a realidade do Canadá atual, tá certo? Então, outra coisa que eu odeio aqui, mas eu odeio com toda a força do meu ser, é o sistema público de transporte aqui de Toronto, tá certo? Até esqueci o celular lá dentro de casa. Gente, eu nunca vi um sistema de transporte público tão ruim na minha vida, tá certo? Coloca aí no Google, Milão, mapa de trem. Coloca aí Barcelona, que foi onde eu tive. Barcelona, inclusive, tinha a porta dupla do trem. Quer dizer, evitava as pessoas de se matarem, o que é muito comum aqui no TCC, tá certo? Quando você pega Barcelona deve ter pelo menos umas 20, 25 linhas de metrô. Milão também é bem grande e é muito bem entrelaçado. Toronto só tem 2. Na verdade, sim, tem 4. Mas as 2 outras são apêndice, né? É teeny. É tipo 4 paradas, tá certo? As 2 principais é a verde e a amarela. Certo. Aí as pessoas falam, não, mas pera, Barcelona, Itália, tem muitos anos. Então tá bom, peraí. Pega Melbourne. Melbourne, na Austrália, se tem uma coisa que eu sinto falta é o sistema público de lá. Melbourne tinha 16 linhas, enquanto aqui só tem 2. Melbourne tinha quase 250 quilômetros de uma ponta a outra. Aqui só tem, no máximo, 40. Detalhe, é o mesmo valor, tá certo? Além do mais, os delays aqui são constantes. Em Melbourne e Sydney, você conta com 90 a 95% de precisão. E aí eu lembro que eu discuti com uma canadense no ponto, ela falou assim, mas aqui é muito bom. Eu falei, bom pra quem? O valor do transporte público da Austrália é o mesmo do daqui. E a gente tem um serviço muito mais pontual. Inclusive o aplicativo, isso vocês não sabem, o aplicativo do sistema de transporte público da Austrália é incrivelmente mais bem desenvolvido que o daqui, tá certo? Aliás, quem faz o website aqui no Canadá, gente, é horrível. Nunca vi tanto site ruim na minha vida. Inclusive da porcaria da imigração. Você pega a imigração da Austrália, você pega a migração do Canadá, você fica assim, porra, sério? É horrível. O MySeek é a coisa mais confusa que eu já vi na minha vida. O da Austrália, você coloca a tua nacionalidade, você coloca onde você mora, ele baixa todos os tipos de visto e baixa aí no manual do que você tem que fazer. Você não precisa nem de despachante. Essa porra do MySeek é uma bosta. Enfim. O sistema público de transporte daqui, ele tem um papel de bunda, tá certo? Um transfer. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse... Ó. Tá certo? Papel de bunda. Certo? Papel... Teeny. Que ele tem a marcação aqui. Tá certo? Se tem uma coisa que ninguém checa, essa marcação. É um papel que você, tecnicamente, você sai de um ônibus e entra no outro. E aí, o que acontece? Na verdade, ninguém respeita isso. Eu aprendi as pessoas falando dessa porcaria desse papel, porque eu vou pegar aqui um papel um pouquinho mais fácil de vocês verem o que eu tô falando. Ok. Aqui é um que eu peguei. Tá certo? Papel. Papel de bunda. Isso aqui é papel de bunda. Ó. Tadinho. Pera. Deixa eu pegar mais um aqui. Tem um monte. Não vai faltar. Vai faltar papel. Tá certo? Esse papel de bunda. Que é. Vem aqui, ó. Com o nome dessa desgraça.
da linha, o dia, e aqui vem uns horários que parece coisa de hieroglifo. Eu demorei pelo menos uns 3 meses pra entender como é que eles fazem essa bosta dessa marcação. Tá certo? É um papel de bunda. Quando você chega num cruzamento, você desce de um ônibus e você pega o outro, tá certo? Eu lembro, eu tava numa festa com uma amiga canadense aqui, em Toronto, e eu tinha um desses papéis vindo. Eu tava lá na altura da Steeles, tá certo? Tava lá em cima. E aí eu falei com ela, eu tava saindo da festa. E aí ela falou assim, eu falei assim, peraí que eu tenho que separar o dinheiro, né? Aí ela falou, mas por que você tá separando o dinheiro? Eu falei assim, porque eu tenho que pagar, né? Aí ela falou assim, não, você não tem um transfer? Que é o transfer? Eu falei, tem, mas ele já não tá válido, né? Tecnicamente aqui é só durante, sei lá, 1 hora, se eu não me engano. Enquanto você tá naquela linha. Falou assim, mas e quem? Who cares? Eu falei, pera, como assim? Ninguém checa esse horário. E aí você começa a falar assim, pera, como assim ninguém checa? Não, ninguém checa. Você dobra o bagulho e ninguém checa. Daí eu, oi? Porque assim, na Austrália, a gente tinha um cartão. Você batia quando você entrava, vinha um monte de fiscal no meio do trem ou do tram, né, que é o streetcar, é o bondinho que a gente chama, e checava o teu cartão e tal. E aqui eles só checam essa porra desse papel. Só que todo esse tempo eu só vi 2 policiais checarem esse papel. O resto eu não vi. Então assim, ao invés de eles fazerem um transporte público que funciona, colocar umas linhas melhores e colocar um cartão que seja único e definitivo, pra você não ter que carregar esta merda aqui. E, aliás, o transporte público daqui perde milhões com essa merda. Porque é o seguinte, só te explicar rapidinho. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cima. Você, queridíssimo, que está pensando em vir pra cá e achar que isso aqui primeiro mundo, não é. É uma bosta de um papel. Na Austrália, quando você faz o touch, tá certo? Você pode ir pra qualquer lugar. Se você demorar muito mais tempo, eles contam o dia, que é $6 o dia. Aqui, cada merda de papelzinho desse é $3. Tá certo? Então sai muito mais caro para um sistema público de transporte completamente ineficiente. O valor dele é extremamente grande. Aliás, não é integrado com a Gol. Então, dizem assim, não é integrado. Não, você paga um valor exorbitante pela Gol. Para eu ter ido do centro da cidade até Mississauga, me saiu R$8,90 por uma ida. Tá certo? Na Austrália, a mesma distância ainda era $3. Então é isso que eu fico puta com essa situação. Então assim, gente, fechando a história, o Canadá, ele não oferece infraestrutura básica pra você, seja na área de saúde, seja na área de emprego, porque você não vai voltar pra tua área de atuação, tá certo? Você vai ficar ali no subemprego. Não, mas é porque eu tenho um amigo. Cara, quem chegou há 10 anos atrás é diferente. Quem chega agora tá enfrentando uma situação bem mais complicada. E a saúde aqui não é boa. A violência tá crescendo. A situação de inflação tá piorando. E os empregos estão ficando escassos. E o governo em si, ele não... Who cares about infrastructure, ok? Então, assim, antes deles pensarem de uma situação mais melhor, né? Eles têm o cartão presto pra nada, né? É a famosa piada, não presta pra nada, porque você continua pagando 2, 3, 4 vezes mais do que realmente a Bombardier, né, do TCC vale pra pagar. Entendeu? Então você comparando com outros países, você vê a discrepância de valor.
E você começa a perceber. Eu lembro que em Milão eu fiz uma viagem de quase 1 hora de trem, que é um trem igualzinho que é o da Gol para Mississauga. Eu fiz quase 1 hora e me saiu €1,50. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda tenho um papelzinho. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de que aqui vocês podem achar que vale a pena, mas aqui não é a América. Aqui é um país, é o primo pobre dos Estados Unidos. Então, assim, para mim, foram todas essas questões que eu levei em consideração que não valeria a pena eu despender meu tempo, meu dinheiro, para eu saber que no futuro, e no futuro não tão longe, eu não teria o retorno disso. Então, assim, para mim, imigração é um investimento. E como eu não acho que esse investimento vale a pena, eu desisti, tá certo? Então, assim, soon as possible, eu tô indo embora daqui. E não porque eu não gosto do Canadá, fique bem dito isso. Eu gosto muito dos canadenses, tenho muitos amigos canadenses, mas eu não gosto da estrutura, como é que tá feita as coisas. Eu não gosto de país extremamente socialista, como estamos aqui. E sim, é socialista. Se você quiser, se você não gostar, entra lá no WhatsApp, debate com a gente e você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. É basicamente essa a balança que eu fiz. Eu avalio ponto a ponto. Eu não avalio uma coisa, não é uma coisa que me irrita, são várias. E no final das contas, para mim não vale 30, 40 mil dólares investidos aqui e vários anos de carreira por absolutamente uma situação que eu vou voltar a ter no Brasil. Então, que fique bem dito, tá certo? Se você não concorda, se você discorda, dê os seus argumentos. Não ataque pessoalmente, tá certo? Porque, aliás, ataque pessoal eu vou deletar, tá certo? Vou deletar e bloquear, então, por favor, já fique dito. Faça argumento certo, façam alguma coisa certa. E aí eu posso debater, mas principalmente entra no grupo do WhatsApp e a gente conversa lá, tá bom? Beijo na bunda até segunda. E aí depois eu vou falando dos países que eu vou passando de novo. Eu sei que vai ser meio complicado, mas eu tô tentando atualizar, tá bom? Beijo, se cuidem. Tchau, tchau.